1h31, boa tarde a quem acompanha a TV Gazeta, que é afiliada à Record TV no Acre. O Lalá já é ligeiro ali, ó, apertou o biloto. Instagram, Facebook, o YouTube, não é isso? E ali o WhatsApp, que você pode participar me ajudando aqui na construção de conteúdo, aqui na formulação de conteúdo desse programa que é tão diverso, né? Falamos de tantos assuntos e é claro que, por falar de tantos assuntos, é que eu preciso da sua ajuda, né? Hoje a conversa vai ser sobre nós, né? Sobre nós e sobre o nosso compromisso com o lugar que nós moramos. O espírito da coisa é esse, correto? E eu talvez não tenha pessoa melhor para falar sobre essa relação entre nós e o meio ambiente, as mudanças que estão acontecendo a olhos vistos. As mudanças são claras, as coisas acontecem. Você que está aí na sua casa, aperreado, com um monte de móvel que está na calçada da sua casa, que você perdeu todos os móveis, a prefeitura vai já recolher. Nós precisamos entender que essa cena, ela pode ser diferente. E o professor Foster Brown é um pesquisador do nosso Parque Zoobotânico aqui da Universidade Federal do Acre, é uma autoridade em clima, não é? Entenda, quando eu falo isso, aperta o biloto aí, Lala, deixa eu... Quando se fala a respeito de clima, deixa eu fazer aqui uma divisão. Uma coisa é uma pessoa que lida com ciência. Um cientista, ele existe, ele estuda, ele erra, ele vai acertando, e pelas dinâmicas de acerto e erro, pelo que ele verifica, pelo que ele analisa, pelo que ele lê, não é para saber se amanhã vai chover ou não, parceiro. Não é esse o espírito da coisa. O espírito acadêmico, científico, ele é um pouco mais consequente, né? Ele é um pouco mais cuidadoso. Então, o professor Foster Brown é uma vida inteira dedicada à ciência. Não é? Ele, junto com Evandro Ferreira e tantas outras pessoas ali da Universidade Federal do Acre, e a própria esposa do professor Foster Brown também, é uma pessoa dedicada à questão do estudo de águas. Então, o que eu quero dizer é que as mudanças estão acontecendo na nossa cara. E muitos de nós insistimos em não entender isso. O professor Foster Brown vai falar um pouco sobre isso e sobre o que nós vamos fazer. Por exemplo, você viu e se emocionou junto comigo aquelas duas crianças sendo apertadas no peito pelas mãos do pai deles, não é? Ficamos comovidos com aquela cena. Pois é. Como é que vai ser Rio Branco para aquelas duas criancinhas ali, daqui a 50 anos? Você já parou para pensar como é que vai ser o Rio Acre daqui a 50 anos para aqueles dois acrianinhos que estavam ali no peito do pai deles? Como é que vão ser as coisas por aqui? Isso não é uma coisa, não é uma discussão muito sexo dos anjos, não. Coisa concreta. Antes de chamar o professor Foster Brown, eu quero aqui só antecipar um pouco do que vai acontecer no Gazeta e Manchete, hoje à noite, o jornal apresentado pela colega Crisna Lima, e os repórteres Jair Alves e Adailson Oliveira fizeram um material que eu queria adiantar um pouquinho do que vem aí no Gazeta e Manchete logo mais. Você pode apertar o biloto aí, Lala? Você pode até não acreditar, mas nós estamos no meio de um ramal, o ramal Três Palheitas aqui no Benfica, e essa região aqui é a maior produtora de arroz. Mas agora me diz o seguinte, como é que o produtor pode sair com a sua produção se o ramal está nessas condições? Olha só onde é que está dando a água, quer dizer, veículo nenhum mais pode entrar aqui, e ele vai esperar um bom tempo até que isso aqui possa secar. Professor Foster, boa tarde, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Quero dizer que o senhor
Um compromisso que nós fizemos aqui no Gazeta Entrevista é de fazer uma série de conversas a respeito das consequências da cheia de 2023, né? A partir dessas imagens, o que fazer, professor? Acho que essa é a grande pergunta. A partir das imagens que nós geramos esse ano, que os igarapés e o Rio Acre, o que aconteceu esse ano, a partir disto, o que fazer? O senhor é parte de uma primeira conversa, de uma série de conversas que vamos ter. E muito me honra isso. Muito prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Vitor. É um prazer estar com vocês. Eu cheguei aqui no Acre para ajudar um ano o Parque Zoobotânico em 1992. Mas eu bebi a água do Rio Acre, o resultado é esse. Mas no momento o Rio Acre está com água demais. Água demais. Eu vejo que estamos numa situação que a gente podia ver no passado. A gente sabia que ia ter eventos mais extremos. O que estou falando? A questão de mudança climática. Mas eu queria começar essa ideia de mudança climática para uma reflexão de pessoas. Por exemplo, quem já morou aqui 20, 30 anos, é mais quente agora do que 20 anos atrás, ou mais frio? Eu acho que a maioria vão dizer mais quente. Hoje, mais quente hoje. Sim. Sem dúvida. A gente tem os dados que comprovam que estamos nessa. Então, estamos no meio de mudança climática. Essa mudança climática, a gente se sente a questão da temperatura. E com temperatura vem a capacidade do ar para absorver mais água. Consequentemente, vocês esperam que as chuvas vão ficar mais fortes e, no mesmo tempo, as secas vão ficar mais fortes. Isso está batendo com a experiência da gente? Sim. Sim. Então, tem coisas que você pode usar a ciência para fazer certas previsões e estamos vendo esse processo que está acontecendo. Então, eu acredito que estamos num processo, infelizmente, que pode acelerar. Em outras palavras, a tendência é para ficar mais quente, etc. Mas por que eu posso fazer uma afirmação sobre o futuro que ninguém sabe de 100%? Eu só mais um exemplo. Você tem 100% de confiança que você vai estar vivo daqui uma semana? Não. Nem eu. Mas você está planejando para viver daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano? Certamente. Então, procurando certeza não é uma coisa que é útil para a gente olhar previsões para o futuro. Mas as tendências que a gente está tendo do passado, eu vou começar com uma coisa que se chama gás carbônico e desmatamento, dois fatores que a gente está sentindo aqui. Quando eu cheguei a primeira vez no Acre, em 1986, para visitar, para conhecer a concentração do gás carbônico. O gás carbônico é um gás de efeito estufa e que nós emitimos da nossa boca, a gente respira, faz parte do processo natural, é naturalíssimo. O problema não é esse. O problema é que, naquela época que eu visitei a primeira vez, foi 350 partes por milhão. 350 partes por milhão. Certo. Partes por milhão parece coisa pequena. Mas esse carbono, nesse nível, faz o planeta funcionar, faz as árvores crescer. Você olha uma árvore, uma castanheira, bonito, grande, etc. Metade do peso desse é carbono. Esse carbono vem via fotossíntese nas folhas. Em outras palavras, árvores crescem também de cima para baixo. Tá? É verdade. Então, só porque é partes por milhão não significa que é insignificante. Esse gás tem um efeito de segurar calor. Agora estamos 420. 420. Sim. Então aumentou, desde eu cheguei aqui, 350 para 70 partes por milhão. Esse, em termos do registro do mundo, é extremamente rápido. Agora, por que algumas pessoas, professor, que muitos de nós se negam a entender essa mudança?
Quando o senhor se depara com uma pessoa dessa, como é que o senhor tenta convencer de que as coisas estão mudando e que essa mudança, em boa medida, é em função da nossa intervenção? Primeiro, a motivação que eu tenho não é minha vida. Que não tem, espero que tenha alguns anos para frente, mas para a vida dos meus netos. Eles vão ter a minha idade em 2080. Então a gente está vendo pessoas que já estão vivos. E as crianças que você citou na foto do homem carregando, eles vão ter essa idade 2090, entendeu? Então, como vai ser o mundo deles nesse período? Então, temos dessa parte. Eu queria separar as duas coisas. Uma, o que nós queremos acreditar e o que precisamos entender. O que eu creio acreditar, alguém me dizer, força, não se preocupe, o futuro isso não vai acontecer problemas, não, eles vão ser legal no futuro. Esse eu quero acreditar. Ou então o que Deus quer, né? Também sim. Deus entra na jogada. Pode. Mas nós já temos informações, se continuar certas tendências, a situação vai ser muito mais problemática. Então essa é a parte de querer entender. Nós sabemos que basicamente temperatura e água definem a vida na parte terrestre, nesse planeta. Se você tem muita água, você tem uma floresta. Se tem pouca água, você tem um deserto. Se é muito frio, tudo é congelado. Se é muito quente, você está no trópicos. Então, são os dois variáveis que temos. O gás carbônico afeta os dois. E tem um outro aspecto. Imagina, pessoas já ouviram falar de rios voadores. A água que cai aqui vem de um lugar que chama Oceano Atlântico. E ventos de lá trazendo para cá. Mas nesse processo, uma parte daquela vapor de água e nuvens cai como chuva para Mato Grosso. Parte volta no rio e parte entra nas plantas, nas árvores, as raízes, especialmente na época seca, são puxados, entra e sai via as folhas. Quando sai é invisível, que é vapor de água. Cada respiração que estou fazendo, aqui está saindo gás carbônico, saindo vapor de água, a gente não está vendo, mas só porque a gente não está vendo, não significa que não existe. Não existe, né? Então esse vento pega essa parte da água reciclada e vem para cá. E especialmente na época seca, nossas chuvas dependem mais de 50% desse processo de reciclagem. Essa história é uma história que começou em estudos em década de 70. Enéas Salat publicou um artigo para o mundo inteiro em 84, falando sobre esse é o processo que faz a chuva chegar nessa parte da Amazônia e estamos onde o vento faz a curva e exporta água para o sul do país também. Então, esse processo já foi conhecido muitos anos. E a preocupação, quando ele escreveu em 84, foi que estamos no processo potencial de quebrar esse processo. E os dados que nós temos na literatura científica, os estudos que pessoas fizeram, as florestas estão começando a perder resiliência, o período de seca está prolongando, as temperaturas são mais intensas, e isso pode levar até colapso da floresta nessa parte sul da Amazônia. Resiliência, deixa eu só tentar. Resiliência é a capacidade de resposta a algum efeito, não é? Então, o que está dizendo, se a floresta está perdendo a resiliência, então é que ela está ficando cada vez mais fraquinha, sem condições de reverter esse cenário. Então, e aliás, o professor Carlos Nobre, eu não cheguei a ler o texto todo traduzido, leio só alguma coisa ali de início, mas ele fez há um mês um artigo em que diz que esse ponto de virada ele já está muito próximo dele, não é isso? Sim. Não é um ponto, vamos dizer um período. Um período. Sim. Vamos pensar coisas que as pessoas já sentiram.
2005, tivemos uma seca que mudou um monte de coisa. É uma seca tão forte que a floresta começou a pegar fogo. Até aquele ponto, até a comunidade científica achava que as florestas na parte oeste da Amazônia era úmida demais para pegar fogo. Queimou floresta em pé no Acre 350 mil hectares. Essa era para ser a seca do século. 2010, outra seca que foi maior em termos de extensão, impacto um pouco menor aqui no Acre, também seca de um século. 2016 tivemos outro. E nessas secas estão afetando a resiliência da floresta. Porque a resposta da floresta crescer de novo não chega no ponto que estava antes da seca bate de novo. Quando ela volta, ela volta mais frágil, digamos assim. Professor, rapidamente, o professor Farias, ele está dizendo o seguinte, ó, há 8 anos assisti a uma palestra com o Dr. Foster Brown e ele falou que há um ciclo na natureza e que a enchente de 2015 se repetiria se nada fosse feito. Aí ele pergunta, por que o poder público não dá valor aos trabalhos científicos? É uma pergunta que eu queria que o senhor respondesse após o intervalo. Pode ser? Pode. É importante porque eu me lembro que em 2005 o senhor foi uma referência importantíssima, tipo uma espécie de consultor, né? Nesse momento de aperreio com árvore pegando fogo lá na copa, né? E ali os dados acadêmicos ali, os dados científicos foram estratégicos para uma reação. E aí ele pergunta, mas olha, o próprio poder público parece que não está acreditando na ciência. Eu queria que o senhor respondesse após o intervalo. Vamos para o intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.